Então vamos lá. Quem achou, diga amém. Versículo 19. Aí. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: vamos falar juntos? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra do Senhor, que para nós também é palavra de salvação, amém? Olha só, quando eu estava orando por este momento, eu disse assim para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale no Kairos? O que? E a única coisa que o Senhor colocou no meu coração foi assim: ó, Lucas, fala para aquele povo que eles têm duas opções. Faz assim comigo: duas opções. Fala para quem está do seu lado: você tem duas opções. A primeira opção é se parecer com os discípulos de Jesus, como nós lemos nessa palavra. Como é que eles estavam? Oh, o ministério me abandonou. Maldade isso, hein? Cadê? Não pode não? Por favor, João. Aqui a gente prega junto, tá bom? Igual o Davi. O Senhor colocou isso no meu coração. Fala para o povo que eles têm duas opções: ou se parecer com os discípulos aqui, como está nessa palavra. Como é que eles estavam nessa palavra? Trancados, amém? A palavra do Senhor nos diz que eles estavam trancados, que o lugar onde eles estavam, eles viviam de portas trancadas, com medo dos judeus, com medo de serem mortos, por pertencerem a Jesus Cristo. Fala assim comigo: eles eram medrosos. Medrosos, fala isso. E o que o Senhor colocou no meu coração é isso: ou vocês sejam como os discípulos medrosos, ou vocês sejam como os discípulos depois de Atos 2. Lucas, o que é que aconteceu depois de Atos 2? Atos 2 todo mundo já conhece, que é a vinda do Espírito Santo. A palavra diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa acontecer, e o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar em outras línguas. Isso a gente já conhece. E aconteceu que depois de receber o Espírito Santo, Pedro, impulsionado pelo Espírito de Deus, Pedro ele chuta a porta. Você sabia disso? Sabia? Não. Pedro dá um chute na porta que estava trancada e sai pregando o nome de Jesus. E eu falei: Senhor, eu quero ser igual os discípulos, igual os apóstolos depois de Atos 2. Se você quer ser igual os apóstolos depois de Atos 2, bate no seu peito e fala assim: eu. Fala o seu nome. Tem gente que não sabe o próprio nome aqui, ó. Misericórdia. Bate no teu peito e fala o teu nome forte. Quero ser igual aos apóstolos depois de Atos 2. Amém. Se a pessoa que está do seu lado fez esse compromisso, dá uma grande salva de palmas para ela também. Forte. E essa palavra incomodou o meu coração, essa moção de Deus incomodou o meu coração, porque eu falo para vocês, eu assumo aqui, eu sou muito medroso. Quando eu vou falar com as pessoas, eu falo assim, até estava conversando com o Tiago,
Falava assim, ó, tô falando com você aqui, trocando uma ideia com o Gil lá pelo WhatsApp, ficava incomodando ele o dia inteiro. Eu falei assim, mas quem me conhece sabe que eu não abro a boca. É ou não é verdade? Sou tímido, sou bicho do mato. E aí o Senhor colocou isso no meu coração. E Ele falou assim, vocês têm que parar de ser medroso. A gente aqui na Santa Teresa sabe como é que está a situação do nosso bairro. A gente sabe como é que está a juventude do nosso bairro, sim ou não? E eu falo, se essa igreja não tem mais gente, é porque nós temos sido medrosos. Temos sido como os discípulos da palavra, que viviam trancados em 4 paredes. E aí nós precisamos ser igual os discípulos depois de Atos 2. Precisamos ser igual Pedro depois de Atos 2, que chutou a porta e saiu falando do nome de Jesus. Não podemos ser medrosos, porque diz a palavra de Deus, que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo, amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Gente, às vezes eu acho que a gente não tem noção de que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e aí a gente vive assim, ó, trancado, e a gente vive assim, com medo. Precisamos assumir o poder de Deus na nossa vida, e precisamos assumir o poder de Deus hoje, precisamos assumir o poder de Deus logo, porque Deus tem pressa de salvar almas. A gente criou um grupo no WhatsApp, que era para conversar sobre o Kairos, e aí o pessoal que estava intercedendo pelo WhatsApp criou um grupo lá para partilhar as moções de Deus, e compartilhar uma imagem com uma foto de Nossa Senhora de Fátima, onde dizia assim, que muitas almas estão despencando no inferno, por não ter quem reze por elas. E eu falo aqui, tem muitas almas despencando no inferno, porque não tem quem anuncie o nome de Jesus. Porque nós estamos no nosso comodismo, estamos com medo, estamos trancados. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai vir sobre nós, como veio em Atos 2, para nos dar força, para nos fazer jovens de coragem, para nos fazer homens e mulheres de coragem, para que ao acabar o Kairos, nós saiamos dessa igreja, levando o nome de Jesus para a nossa cidade, amém? Posso ouvir um aleluia? Se você crê nisso, aplaude o Senhor. Pode bater palma para Jesus. E o mundo tem pressa. Vou falar aqui para vocês. Eu tinha um primo que ele gostava muito de beber. Muito. E aí a família inteira já sabia, né? Que tinha alguma festa, ele já estava lá e bebia até cair. Aí teve um dia que teve samba ali na São Bento. Todo mundo conhece, né? O samba da São Bento. Terminando o samba, eu estava catando minha Bíblia para vir para o grupo de oração. E aí ele me parou e falou assim, ele não conseguia nem falar direito, né? E aí ele falou assim, Lucas, para onde que você está indo? Eu falei assim, estou indo para a igreja. E aí ele começou a falar, ai que eu preciso ir para a igreja, ai que eu preciso mudar de vida, ai que isso e aquilo, preciso tomar vergonha na cara. Você conhece alguém que tem problema com alcoolismo, sim ou não? Quando a pessoa tá bêbada, ela fala, né? E aí eu olhava para ele e falava assim, aham. E aí ele, ai que eu preciso me converter, preciso ir para a igreja, você me ajuda, e eu atrasado, olhando no relógio, não queria nem ouvir ele falar, porque toda vez era o mesmo papo, toda vez. E aí ele falou assim, ó, anota meu número de telefone aí. Eu peguei o celular, anotei o número dele, e ele falou assim, ó, toda vez que você for para a igreja, Lucas, você vai me chamar, que eu vou ir com você. Aí beleza, amém, passou, vim para o grupo, depois eu fui para casa, e no caminho de casa eu falava assim, Senhor, esses são os que o Senhor mais gosta, porque todo mundo olhava para ele e falava que não tinha mais jeito, enfim, e eu falava, esse é o que o Senhor mais gosta, e o Senhor vai pegar ele, vai transformar, vai fazer uma conversão, amém? Só que o que aconteceu? Os dias foram passando,
E aquele pedido que ele me fez, eu deixei que caísse no esquecimento. Rezava por ele sim, entregava a vida dele, mas não chamava ele para vir. As oportunidades que eu tive, não falei do amor de Deus para ele, não falei. Eu estava como os discípulos antes de Atos 2, vivendo trancado em mim mesmo, dentro do meu grupo de oração. Gente, no final de ano, minha avó falou assim, ó, seu primo está tão ruim que não consegue nem se levantar da cama. Foi uma coisa muito rápida. No final de ano, ele ficou acamado e não conseguia mais levantar. Quando foi no começo do ano, foi diagnosticado que ele estava com câncer, já não daria mais para fazer nenhum tipo de tratamento. No hospital ele já nem ficava mais, mandaram para casa. E ele ficou na casa da minha avó, recebendo os nossos cuidados. E ele na cama, mal conseguindo falar, ele pediu para me chamar. E eu fui, tremendo de medo, porque eu estava como os discípulos antes de Atos 2. Deus me concedeu a graça de pegar a palavra, de abrir a palavra, de ler para ele, de orar por ele. Eu lembro que era 3 horas da tarde, nós rezamos o terço da misericórdia ali em volta dele. Gente, não deu um mês, ele partiu para a casa do Pai. Depois eu corri para o sacrário e fiquei, Senhor, me perdoa, porque eu deveria ter falado, porque eu deveria ter anunciado, e não fiz por medo. E eu penso, quantos aí fora estão se perdendo, estão deixando passar uma vida, porque nós não falamos o nome de Jesus, porque nós estamos covardes. Ei, vamos ser como os discípulos depois de Atos 2. Olha aí na sua palavra. Vira aí um pouquinho a página. Não podemos perder tempo de anunciar o nome de Jesus. Não podemos perder tempo de falar de Deus, por medo, por receio. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Versículo 4, vamos ler todos juntos? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Dá um beijo na sua palavra de Deus. Vamos fazer uma coisa, o barulho da chuva está forte, né? Quando a gente beija a palavra de Deus, nós estamos beijando o rosto, o próprio Jesus. Então o barulhinho do nosso beijo vai ter que ser maior do que o barulho da chuva. Dá um beijo na sua palavra aí, vamos ver. Amém? Pode aplaudir essa palavra de Deus que nós acabamos de ler. Precisamos ser como os discípulos depois de Atos 2. Se tem alguém aqui que é medroso, essa palavra é para você. Se tem alguém aqui que tem vergonha de dizer que pertence a Deus, essa palavra de Deus é para você. Precisamos ser como os discípulos, como os apóstolos depois de Atos 2. Ali eles receberam a força, ali eles receberam o fogo, ali eles receberam o poder de Deus. Queria que você colocasse a mão no teu coração, fechasse um pouco os seus olhos. E pensasse um pouco na tua vida. Queria que você fosse sincero com você mesmo e respondesse agora. Faça uma confissão ao Senhor. Se você tem sido como os discípulos antes de Atos 2 ou depois de Atos 2.
Se você tem mesmo anunciado esse Jesus que você conhece, ou se você está deixando uma multidão passar sem falar do nome de Jesus. Faça essa confissão para o Senhor agora. Coloque o teu coração na mão dele. E se você deseja ser como o Senhor depois de Atos 2, vai falando: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Aí no silêncio do teu coração, fala para ele: Senhor, eu quero ser como os teus discípulos, como os apóstolos, depois de terem recebido o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Abre um pouquinho os teus olhos. Hoje é dia de Kairos. O que significa Kairos? Tempo de graça de Deus. Está se aproximando a hora do almoço. Mas antes disso nós vamos fazer uma experiência com o Espírito Santo. E eu queria falar para você, Pedro era uma pessoa antes de Atos 2, mas quando ele passou da sala do cenáculo, quando ele passou por dentro da sala do cenáculo, e ele saiu dali anunciando o nome de Jesus, ele era outra pessoa, ele era corajoso, ele era ousado, ele falava do nome de Jesus. E eu falo para você, até agora você foi um, mas agora nós vamos passar pela sala do cenáculo. E a sala do cenáculo é onde os corações são transformados, amém? Amém? Levanta suas mãos para o alto, o mais alto que você puder, e fala assim comigo: Senhor, nesta manhã, eu quero passar pela sala do cenáculo, e eu quero passar agora, e eu quero passar hoje, e eu quero o teu poder para minha vida. Amém. Aleluia. Se coloca.